A graça e a paz do Senhor Jesus, 17º vídeo, se não me falha a memória, da série Eclésia, chamados para fora, santidade ao Senhor, separados, sal dessa terra, luz desse mundo. Abra sua Bíblia, em 1 Sofonias, capítulo 1, versículo 12, você vai ter dificuldade de encontrar, porque você não tem muito costume de ler Bíblia todos os dias. E a igreja, tem igreja que os pastores não repreendem suas ovelhas, e eles só leem Bíblia quando o pastor pede para abrir a Bíblia na igreja. Chega em casa, joga a Bíblia em cima da estante, ela fica empoeirada e se alimenta de toda a imundícia, todo fast food gospel, desses TikTok, desses videozinhos de 1 minuto, 38 segundos. Abra sua Bíblia em Sofonias capítulo 1, versículo 12. Não, esse canal não é para agradar o homem. Esse canal é para pregar o evangelho verdadeiro da cruz do Calvário. Quem é de Deus, os simples, volte-se para aqui, está escrito na palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, fica no mundo, esperando a volta de Jesus. A trombeta vai tocar, o grande arrebatamento, e ele vai ficar. Vai passar pela tribulação, vai ser mais difícil para subir, e não tendo êxito, quando botarem a arma na cabeça dele, nega Jesus, e ele vai negar, na cabeça do filho dele, ele vai negar, e vai descer ao Sheol, ao inferno. Coisa simples assim. Simples ao mesmo tempo complexa. Sofonias capítulo 1, versículo 12. Depois vamos voltar e ler o versículo 7. Sofonias capítulo 1, profeta menor. Fica depois de Abacuque. Fica antes de Ageu. Sofonias capítulo 1, versículo 12. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. É forte. Pastor, eu não conhecia esse versículo. Outro dia no centro de recuperação para dependente químico, foi o irmão ajudar a gente numa obra ali na zona rural de São Luís, especificamente no Alto Bonito Maracanã, São Luís Maranhão. E lá o irmão disse para nós: pastor, por que não pregam essas coisas na igreja? Porque muitos abriram concessões e não podem mais pregar a palavra. Abrir concessões não é só se misturar com a política ou com os empresários ricos da cidade. Na própria igreja, o pastor abre concessão, ele tem uma liderança, ele não quer perder aquela liderança. E aquela liderança sustenta a igreja, ele tem medo de perder o sustento da igreja, porque ele precisa nascer de novo. Porque se fosse eu, a igreja fechava aquele ponto, eu ia para um ponto mais barato, botava a igreja numa tenda, na praça, todos os domingos, e continuaria pregando o evangelho. Mas isso aí, nascer de novo, não é mais para qualquer um, nos últimos dias. Sofonias capítulo 1, versículo 7, diz o Senhor dos Exércitos: cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. É forte. Eu vou ler o versículo 8. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei e todos que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral e quem enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe e um uivo de uivar tipo lobo desde a segunda parte, e grande aquebrantamento, desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os carregados de dinheiro são destruídos. Aí vem o versículo que lemos agora há pouco, vou ler novamente. Sofonias capítulo 1, versículo 12. Há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanterna,
e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes. Podridão, cálice da ira de Deus, é um assunto para outro vídeo. Jesus sorveu o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário. O cálice da putrefação, fezes do período noético, fezes do período abraâmico, de Sodoma e Gomorra, fezes do período mosaico, do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Desceu fogo em Nadab e Abiú, filhos de Arão. Matou aproximadamente 200 de um grupo de 3 famílias que desobedeceram à liderança inspirada por Deus a Moisés, Datã, Abirão e Coré. Ananias e Safira foram dividir as posses, vender e dividir. Tiraram um pedacinho para eles, sem avisar o apóstolo Pedro. E Deus matou Ananias e Safira. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, estava pregando o Atos do Espírito Santo a um precônsul famoso. Se me falha a memória, Sérgio Cláudio. E o mágico Elimas Barjesos, filho do diabo, foi interferir na ministração, no evangelismo, na conversa, na pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estendeu a mão e disse: ó filho do diabo, ficais cegos. Eu quero que você procure na sua Bíblia aí sagrada, que eu vou procurar na minha, o livro do profeta Amós. Eu já encontrei. Fica mais indo para o Antigo Testamento. E diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Amós, capítulo 1, a série é Eclésia. Capítulo 1, versículo 11. Diz assim: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Navega na Bíblia aí. Capítulo 2, versículo 1, está escrito no livro do profeta menor: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo e com alarido, com som de buzina, e tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Aleluia, é forte. Amós capítulo 5, versículo 21, está escrito: aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso.
A graça e a paz do